Paz do Senhor. Vamos agora no momento da palavra aqui, você que está aí no celular. Quando você abrir um texto da Bíblia, você que tem um exemplar da Bíblia Sagrada na sua casa, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 4, até o versículo de número 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4 até o 11. Vamos aqui aproveitar que esse é um programa missionário e falar um pouco da comissão de Jesus para com todos nós. Tá? Atos, capítulo 1, versículo 4 em diante, que diz assim: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: De mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Enquanto dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, quando ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Amém? Essa noite, quando nós vamos aqui falar a respeito desse texto, eu ressalto que esse acontecido aqui em Atos 1 foi logo após Jesus Cristo morrer, ao terceiro dia ressuscitar, e logo após ali esteve aproximadamente 40 dias com os seus discípulos, passando, dando as últimas instruções, mas ali no linear, nos últimos momentos, nas suas últimas instruções, ele fala com os seus discípulos acerca de uma comissão, de uma ordem implícita ou explícita que o próprio Jesus vai dar aos seus discípulos. Ele vai dizer para eles que eles iriam receber, que iria descer dos céus, o Espírito Santo. E aí, a partir de então, eles seriam testemunhas de Deus aqui nesta terra. E nessa noite você pode estar se perguntando: o que é uma testemunha? Testemunha é aquele que testifica, aquele que vê algo e logo após ele está habilitado a contar o acontecimento, está habilitado a dizer com riqueza de detalhes aquilo que aconteceu. E você pode perguntar: mas o que isso tem a ver com a minha vida? Bom, todos nós que recebemos o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, nós fomos habilitados a ser uma testemunha de Deus aqui na terra. É interessante nós ressaltarmos que quando o Espírito de Deus ele é derramado sobre o homem ele recebe o poder sobrenatural que vai nos habilitar, vai nos dar coragem, poder para nós, a partir de então, começarmos a pregar o Evangelho. Agora há pouco, o diácono de Cleiton falava que missões se faz de muitas maneiras, mas nós temos que entender que a igreja ela tem o papel missionário, não só de colaborar, de orar, mas todos nós fomos comissionados com a missão de pregar, de anunciar. Paulo vai dizer pregar a tempo e a fora de tempo. Pregar insta a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. Existe uma responsabilidade.
nessa nova aliança de Deus com o homem, a graça ao qual nós vivemos. Diferentemente do que muitos pensam e dizem que a graça é o favor derramado e isso nos basta. Sim, a graça realmente é o favor que nós não merecemos. Mas nós temos que entender que essa graça traz sobre nós a responsabilidade de pregar o Evangelho, de anunciar as boas novas, de ter uma vida de comunhão com Deus. Existem muitas pessoas pegando esta graça e transformando ela num motivo para viver dissolutamente. Porque agora eu não vivo mais debaixo da lei, mas eu vivo debaixo da graça. Sim, mas você tem responsabilidades com o reino e com Deus. E nessa noite, nós estamos falando aqui acerca dessa responsabilidade que nós, a Igreja de Cristo, nessa noite estou me dirigindo a você que já conhece o Evangelho, a você que já frequenta alguma igreja, que já entregou a sua alma, a sua vida, o seu corpo a Jesus Cristo, que fez uma entrega total a Jesus Cristo, você que considera a sua vida como uma oferta todos os dias ali ao nosso Deus. O que nós temos feito com esta comissão? O que nós temos feito com essa responsabilidade? Eu não estou aqui essa noite para falar de uma placa denominacional, para falar de costumes, de usos, não. Eu estou aqui essa noite para dizer da palavra do Senhor, a nossa responsabilidade de pregar, de anunciar, de buscar as almas, de salvar aqueles que se estão nesse momento perdendo para o mundo das drogas, do vício, do alcoolismo, do tabagismo, enfim. Quantas e quantas pessoas estão esperando nós, como igreja, nos levantarmos com autoridade, com poder, para pregar o Evangelho. E muitas vezes nós nos perguntamos, Jorge, o que nos falta? E aqui nesse texto está nos respondendo: e vós recebereis poder dos céus, e ser-me-eis minhas testemunhas. Então, muitas vezes, muitas pessoas não entendem, e essa noite eu quero deixar claro aqui, que o que vai nos habilitar para sermos testemunhas de Deus é o derramamento do Espírito Santo, que não cessou. Muitas linhas teológicas vão dizer que foi um ato isolado, que cessou, que foi só para aquele momento. Não. Esse Espírito continua aqui entre nós. O Espírito Santo continua aqui enchendo inúmeras pessoas todos os dias, transformando vidas em vidas valiosas, que vão alcançar mais vidas, e isso vai continuar até o dia em que Jesus Cristo vir buscar a sua igreja. Então nós temos que entender que nós temos essa responsabilidade de pregar esse evangelho, de anunciar, de cuidar. Não só esperar uma oportunidade em um púlpito, em uma congregação, em uma igreja, um holofote, que nós possamos entender que Deus chama também os anônimos. Aqueles que não têm oportunidade de subir num púlpito, de pegar um microfone, mas Deus quer te instrumentalizar através do seu Espírito, na tua escola, no teu trabalho, no teu dia a dia, no teu cotidiano. Você é um instrumento de Deus aqui nessa terra. Deus não chamou ninguém de forma que não há um propósito. Todos nós fomos chamados com um propósito de sermos testemunhas de Deus aqui na terra. Diácono Derlei, visando o pensamento e a linha de raciocínio a qual você está trazendo a respeito do que é ser testemunho de Cristo aqui na Terra, algo que hoje em dia está sendo muito focado na eloquência, na boa pregação, pregar bonito, pregar de uma forma que chame a atenção do ouvinte, mas muita pregação bonita, mas pouca unção. Porque se nós formos olhar o avivamento, praticamente todos os avivamentos, ele tem uma linha de raciocínio: oração, consagração, busca constante. Se nós formos olhar o texto a qual foi lido nessa noite, o versículo de número 4 vai falar assim: estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém,
mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Essa é a diferença. Hoje em dia nós estamos muito focados no estudar, fazer curso de teologia e não orarmos mais, não jejuarmos mais, não nos consagrarmos como nós deveríamos fazer. Um grande exemplo podemos trazer mesmo de Pedro. Pedro, nos evangelhos, é um grande exemplo que nós podemos tratar nessa noite. Pedro, nos evangelhos, quando ele sobe no monte de Getsemane, ele tem a oportunidade de orar e pedir para que ele não caísse em tentação. Porque o próprio Cristo o avisou que antes que o galo cantasse, 3 vezes ele negaria a Cristo. E ele teve a oportunidade de orar, mas pelo não ter o costume de orar, ele pega e adormece. E por ele adormecer, ele acaba negando a Cristo. Isso é o que acontece nos dias de hoje. Por falta de oração, por falta de comunhão, por falta de jejum, de consagração, de busca na leitura da palavra, porque ela é a nossa bússola, porque ela é que salva, ela é que cura, ela é uma espada de 2 gumes, ela que vai na divisão da alma, do espírito, da medula, ela que é apta para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração, da nossa mente, é a palavra. E muitas das vezes nós buscamos pregar com eloquência, com uma forma bonita, usando formas que venham tratar com o nosso ego, venham tratar com a nossa vida de alguma forma, que venham agradar o nosso eu. E esquecemos que a verdadeira pregação de Cristo era arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E hoje em dia nós não ouvimos mais essa pregação. Uma pregação tão simples, mas que tocava grandes multidões, que fazia milhares e milhares de almas se renderem aos pés do Senhor. Por quê? Pela pregação em si? Não somente por isso, mas porque eles tinham o Espírito Santo em suas vidas. Mas de que maneira? Buscando na oração, na consagração, tirando tempo para estar na presença do Senhor Jesus Cristo. Hoje, no quartel, na parte de meio-dia, nós estávamos num culto e um sargento ministrou hoje, ele falou algo interessante sobre o tempo. De que maneira nós estamos aproveitando o nosso tempo? O nosso tempo, hoje em dia, ele está cada vez mais rápido. O dia se passa mais rápido. Muitas das vezes, nós acordamos, nós não sabemos aproveitar, dobrar nossos joelhos, ler a palavra, não. Às vezes, nós preferimos pegar nosso celular, olhar uma mensagem, olhar um vídeo, e quando nós paramos para ver, já passou o horário de manhã, já chegamos à tarde. E o que nós estamos aproveitando do nosso tempo? De que maneira nós estamos vivendo? Para nós pegarmos o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos negar a nós mesmos, nós precisamos morrer para o mundo e viver para Cristo da forma que Ele quer, não como nós queremos, já direito. Dessa maneira, somente assim, nós poderemos alcançar as almas, pregar o verdadeiro evangelho e assim batizar as almas a qual estão perdidas, para que elas venham ter um verdadeiro arrependimento e uma vida salva com Cristo Jesus. É interessante nós observarmos esse alinhamento de visão espiritual que o Jorge acaba de falar. Nós vamos observar que Jesus, ele já, por ter o Espírito na vida dele, ele tinha uma visão diferente da visão dos homens. Quando ele fala para os seus discípulos que o Espírito Santo desceria, eles entendem de uma forma totalmente carnal, material. E muitas vezes nós estamos olhando com esse olhar para a obra do Senhor. Muitas vezes nós estamos olhando para as almas com esse olhar humano. E não é assim que nós devemos olhar. Nós devemos orar para que Deus venha abrir os nossos olhos espirituais. Quando Jesus fala com eles, eles pensam que Jesus está falando sobre a restauração do templo de Israel. Nós sabemos que naquela época, Israel estava sitiado em seu próprio estado. Roma comandava. Eles estavam sendo escravizados praticamente, né, dentro do seu próprio estado. E no entendimento dos discípulos naquele momento, eles pensavam que esse derramamento do Espírito Santo traria para eles uma nova vida mais material e não espiritual. E Jesus vai dizer para eles que não pertence saber o tempo que Deus estabeleceu. Mas o que mais importante seria que eles iriam receber o Espírito Santo. Eles nem imaginavam que dentro de alguns dias eles iriam ter uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo, que eles sairiam, né, ali da sua zona de conforto e seriam, de fato, de direito, testemunhas, apóstolos, homens e mulheres que consolidaram a igreja. Quem imaginaria que Pedro,
no seu primeiro discurso, se levantaria ali com a autoridade do Espírito Santo e muitas almas, milhares de almas, iriam se render ao Senhor. Quem diria que Pedro, aquele homem que outrora cortou a orelha ali de Malco, né, iria se levantar ali no templo e aproximadamente 5.000 almas iriam se render ao Senhor. Ou seja, eu creio que não foi com a eloquência, como o Jorge acabou de falar, mas foi o poder do Espírito Santo manifesto. Nós temos que entender que o convencimento, ele vem do Espírito Santo. Cabe a nós pregar a palavra, e o Espírito Santo ele vai convencer o homem do pecado, do juízo, da justiça de Deus. É o Espírito Santo de Deus que está aperfeiçoando esta obra em nossas vidas. É por isso que nós usamos o termo graça, porque nenhum de nós merecemos. Nós não somos merecedores disso. É um favor não merecido. Então, nós temos a oportunidade de dividir essa graça. O Espírito Santo de Deus, ele nos impulsiona a nós sairmos da nossa zona de conforto, nós sairmos de onde nós estamos e pregarmos o Evangelho. Há poucos dias, nós pudemos ver ali no Templo Central da Assembleia de Deus, aqui em Oiapoque, o testemunho ali, viu o testemunho ali de uma missionária que abandonou tudo, a sua carreira, era gerente de um banco, tinha uma carreira grande pela frente, mas ela abriu mão e foi atender o seu chamado missionário. Eu não estou dizendo que você tem que abrir mão da sua empresa, da sua família, do seu trabalho. Não. Eu estou dizendo que muitas vezes o que nos falta é nós renunciarmos o nosso eu, renunciarmos o nosso conforto, renunciarmos a nossa vaidade, renunciarmos o nosso orgulho, renunciarmos aquilo que tem nos prendido de sairmos e pregar o Evangelho. E muitas vezes nós vemos nas pregações aí, Jorge, de nossos tempos, os pastores, ministrantes, palestrantes, enfim, os ministros ali, dizendo que nós temos que sair de dentro de quatro paredes. E isso é uma realidade. Nós realmente temos que sair de dentro de quatro paredes e começar a pregar o Evangelho nas esquinas das ruas, nos becos, nos valados, nos lugares mais longínquos, aonde quer que for, aonde houver uma alma, alguém sedento, necessitado, é nossa responsabilidade nós irmos até essas pessoas, alcançarmos ela com a pregação da palavra, alcançarmos ela com esse Evangelho que transforma. E inúmeras vezes nós podemos ver testemunhos de pessoas que dizem: olha, eu tive a minha vida transformada pelo poder do Evangelho. Antigamente eu vivi uma vida em caminhos tortuosos. Essa noite eu me dirijo a você que está escutando essa programação e talvez se encontre nessa situação que parece que não tem força para sair das drogas, do vício, do tráfico, do alcoolismo, da fornicação, do adultério, seja qual for o erro, o pecado. Eu te digo essa noite que Deus tem poder para transformar a tua vida. Que esse Evangelho que nós estamos pregando aqui essa noite, ele tem o poder de transformar vidas. Ele tem o poder de transformar o mais vil pecador. Não importa quais foram as tuas obras. Não importa quais foram os teus pecados, mas há uma oportunidade hoje de Deus para a tua vida, de arrependimento, de você poder fazer uma autoanálise e chegar a um comum acordo entre você mesmo e dizer: eu quero ter a minha vida transformada, eu quero ter a minha vida mudada pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra. O Espírito Santo de Deus, ele pode operar na tua vida, mas você tem que dar legalidade. Você tem que dar o primeiro passo. Você tem que ir até ele. E nessa noite você tem a oportunidade de confessar os teus pecados, os teus erros e abandonar, para que você também possa ter a sua vida transformada. E quem sabe, daqui uns dias, você pode estar até aqui,
nesse programa do rádio, anunciando o Evangelho, falando que Jesus Cristo salva, cura, que Ele liberta, testificando daquilo que Deus fez e ainda vai fazer na tua vida. É sobre isso que nós estamos falando aqui essa noite. É sobre essa operação do Espírito Santo. Ela não está limitada, Jorge. Muitas pessoas pensam que está limitada a um certo grupo de pessoas. Não. O Evangelho, a salvação, ela é para todo aquele que crê. Jesus vai dizer lá em João que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo, não foi para que alguns, para um certo povo, para uma certa nação, para uma certa descendência, não. Ele disse para todos, todos aqueles que nele creem, tenham vida eterna. Continuando com esse pensamento, Diácono Galeno, a respeito do chamado, nós não poderíamos deixar de falar sobre a união que o Espírito Santo causa na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Se nós formos olhar a Igreja primitiva, ela hoje em dia é citada pela comunhão, pelo mesmo pensamento, pelo partir do pão, por todos. Aquele um que era rico vendia suas fazendas para compartilhar com aqueles que não tinham, porque eles viviam numa intimidade, uma comunidade ali. Eles viviam algo interessante e todos eram cheios do Espírito Santo. Mas hoje em dia, muitos, não vou frisar nomes, não, mas muitos, hoje em dia, falsos profetas, buscam ser cheios do Espírito Santo para ganhar lucros em cima disso. Se nós formos olhar em Atos dos Apóstolos, vai citar a respeito de um homem que ofereceu dinheiro para que recebesse o Espírito Santo, para que ele ganhasse dinheiro em cima daquilo. Por quê? Porque hoje em dia, muitas igrejas focam não nas almas em si, mas no lucro a qual elas podem ganhar com aquelas almas. Mas o Evangelho de Cristo é intimidade, o Evangelho de Cristo é comunhão, é o partir do pão, é todos pensarmos da mesma forma. A partir do momento que nós começarmos a olharmos e a pensarmos da mesma maneira, que nós somos igreja de Cristo, que nós somos membros de Cristo, que nós devemos andar da mesma maneira, da mesma forma, com o mesmo pensamento, e que se todos tivessem a mesma quantidade capital em si, nós não estaríamos passando pelo que nós estamos passando hoje, uma frieza espiritual. Porque essa é a grande realidade. Muitos já não ligam mais para ser cheios pelo Espírito Santo. Muitos já não ligam mais para receber a palavra em si e ser salvo. Não. Mas muitos hoje vão para as igrejas em busca de prosperidade. Essa é a grande verdade. E porque muitos estão indo em busca da prosperidade, muitas almas estão se perdendo. Porque falsos profetas estão pregando prosperidade em vez de pregar o verdadeiro arrependimento. Porque era isso que era a pregação que Jesus fazia. E se nós, que se achamos discípulos de Cristo, aprendemos a trilhar nos caminhos do Senhor, por que não pregarmos como Cristo pregou? Por que não trilharmos e andarmos como Cristo andou? Se nós falamos que somos discípulos de Cristo, por que não agimos como discípulos de Cristo? Porque os discípulos se transformaram em apóstolos. E depois de apóstolos, eles deram continuidade no ministério de Cristo aqui na terra, pregando o verdadeiro evangelho de Cristo, o arrependimento. Através do arrependimento, nós encontramos salvação, pela misericórdia infinita do Senhor Jesus Cristo por nossas almas. Porque se não fosse por Ele, o que seria de nós? Nós viemos continuar buscando verdadeiramente a presença do Senhor, em vez de olharmos para os bens materiais, onde a traça e a ferrugem corrói, onde o ladrão rouba. Em vez de querermos juntar tesouros aqui na terra, porque não queremos juntar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, onde o ladrão não rouba. Por que nós não começamos a pensar dessa maneira? Porque nós queremos tanto juntar algo aqui na terra, que quando nós morrermos, vai ficar tudo aqui sobre a terra, e nós iremos só com o nosso corpo. E a nossa alma, para onde irá? Se nós não estivermos firmes com o Senhor, se nós não tivermos o Espírito Santo sobre nossas vidas, se nós não deixarmos o Espírito Santo guiar os nossos passos. Porque nós devemos pegar o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho do Senhor é esse,
arrependei-vos, arrependei-vos. Ele salva, Ele cura, Ele batiza com o Espírito Santo. Aquela luta que parece ser difícil de enfrentar, com Jesus Cristo, ela se torna fácil. Aquela tempestade que vai querer fazer com que o seu barco venha afundar, a sua vida venha afundar, o Senhor acalma. Ele acalma a tempestade. Ele anda sobre a tempestade para mostrar que Ele é Deus, para mostrar que Ele é o dono de tudo, que Ele é o Senhor, que Ele é o Rei, que Ele é o único caminho, que só Ele é a verdade, só Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Nós devemos buscar verdadeiramente ter uma intimidade com o Senhor. E nós devemos ouvir mais a voz do Senhor, darmos mais ênfase no que o Senhor fala para conosco. Porque se nós pararmos para analisar, se os discípulos do Senhor Jesus Cristo, que agora apóstolos, não dessem ouvido à voz do Senhor Jesus Cristo, eles não teriam esperado em Jerusalém. E se eles não tivessem esperado em Jerusalém, o Espírito Santo não teria descido sobre a vida deles. Assim como eles fizeram no Evangelho, eles não deram ouvido a Cristo. E por isso eles erraram. Eles negaram ao Senhor Jesus Cristo. Mas agora não, agora eles fazem diferente. Eles dão ouvido à voz do Senhor. E por ele dar ouvidos à voz do Senhor, o Espírito Santo desce sobre a vida deles. E eles são transformados. Eles são renovados. E agora eles começam a pensar de forma diferente. E olhar com forma diferente. Visando o reino dos céus. Buscando ali um tesouro no céu. Que é algo que nós devemos ter. É algo que nós devemos ter na nossa mente todos os dias. Buscar um tesouro não na terra, mas no céu. Amém. A gente pode observar aqui, Jorge, que nesse texto aqui, nós vamos observar duas promessas que Jesus vai fazer aos seus discípulos. Uma Jesus faz e outro os anjos, mais uma vez, vão só ressaltando. Que a primeira é a descida do Espírito Santo, que iria habilitar o homem a ser seu testemunho. E logo após nós vamos observar que os anjos vão dizer assim, que os quais disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu os vistes. Primeiramente, Jesus fala da descida do Espírito Santo. E logo após, vem ali os anjos resplandecentes confirmar a promessa de que Jesus iria voltar e que ele vai voltar mais uma vez aqui para buscar a sua igreja. Então, essa promessa, ela serviu naquele momento ali para trazer um certo entusiasmo aos discípulos. Por mais que eles não pudessem ainda compreender de fato como seria essa vinda, quando aconteceria, de que forma iria acontecer, mas ela serviu para dar um certo entusiasmo aos discípulos, que Jesus Cristo iria voltar da mesma forma que ele subiu aos céus. E muitas vezes, Jorge, Ed Clayton, você que nos escuta essa noite, nós estamos desmotivados da obra, da caminhada, das intempéries da vida, e nos esquecemos que nós aguardamos uma promessa. E essa promessa é que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Quando? Eu não sei. Mas eu posso dizer que os sinais, eles apontam para esse acontecimento. E eu posso dizer que o Espírito Santo ainda está aqui para nos instrumentalizar até esse acontecimento. Mas após esse acontecimento, aí vai ser diferente. E eu creio que nós não vamos estar aqui. Nós vamos subir aos céus com Jesus. Então, essa tem que ser a nossa motivação. Um dia nós iremos nos encontrar com Ele. Eu não sei se vai ser após a morte. Eu não sei se vamos experimentar do arrebatamento da igreja. Mas uma coisa eu sei dizer, que esse acontecimento, ele irá acontecer. E que o mundo vai ter que testemunhar e vão ter que reconhecer que realmente Jesus Cristo um dia vai voltar para buscar a sua igreja. E nesse dia, muitos daqueles que se acovardaram, que tiveram a oportunidade de pregar, de anunciar, aqueles que o Jorge acabou de falar,
que por conta da fama, do dinheiro, do status, dos aplausos, da influência, usaram do Evangelho como meio de vida, vão estar diante de Deus e vão dizer: Senhor, em teu nome. Isso aqui não é para o não crente. Isso aqui é para aquele que confessou o nome de Jesus. É para aquele que esteve fazendo, atuando na obra do Senhor. Ele vai dizer assim: Senhor, em teu nome, Senhor. Expulsei demônios, os doentes foram curados, falei novas línguas, aconteceu milagres, prodígios, maravilhas. Aí, nesse momento, vai ser a surpresa: apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Então, que a nossa motivação maior não seja o aplauso, o status, o poder, a fama, o dinheiro, a posição, a influência na sociedade, mas que a nossa maior influência seja o Espírito Santo de Deus, de fato, incendiando os nossos corações. E a nossa maior esperança, que é um dia nós morarmos nos céus de glória com Ele. Um dia nós sermos arrebatados e termos um encontro nas nuvens com o nosso Senhor. Essa é a nossa esperança. E é isso que nós queremos dividir com você essa noite. Aonde quer que você esteja, eu te convido a orar conosco. Se você, por um acaso, quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, eu te convido a orar conosco. Aonde você esteja, no seu ponto de trabalho, no seu táxi, em alto mar, em uma pousada, aonde você estiver, na sua casa, em um sítio, você tem a oportunidade de receber Jesus Cristo como seu Salvador. E eu te convido a orar conosco essa noite. O diácono Ed Clayton vai fazer essa oração. E eu te convido a abrir o teu coração, abrir a porta do teu coração, para que o Senhor possa fazer morada.